Oi, gente. Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem? Do Jóia. Então tá bom. Qual que é o nosso papo hoje? Então, você sabe que eu tava lembrando esses dias de uma experiência que eu vivi na minha cidade. Na minha cidade tem um asilo e que às vezes a gente ia visitar com o pessoal da escola, sabe? E às vezes eu ia nesses asilos assim e eu ficava prestando atenção nos senhores que estavam lá. Quando a gente é criança, às vezes a gente não percebe. Mas lembrando assim, eu via que tinha muita gente lá dentro, sabe? Alguns tinham problemas assim, tipo Alzheimer e tudo mais. E eu lembro que tinha uma senhorinha que ela tinha problema de Parkinson. E eu não entendia o que era isso, na verdade eu nem sabia falar esse nome. É meio difícil mesmo, né? Pra quem é criança. Eu nem sabia falar, mas eu lembro que ela dava umas tremedeiras assim, né? Na mão. Aí eu tive que chegar em casa e perguntar pra minha mãe. Mas enfim, eu tava pensando nisso esses dias e pensando o quanto que essas pessoas não se sentem sozinhas lá dentro. As pessoas com mal de Parkinson ou os idosos no asilo? É que essa senhorinha do mal de Parkinson me lembrou muito porque foi uma pessoa que eu tive contato. Tipo, eu cheguei... Marcou mais. Eu não conversei com todo mundo, mas com ela eu conversei. Sim, sim. E aí, inclusive, eu perguntei pra minha mãe o que era, né? E aí, por isso que eu lembro dela. Mas provavelmente deviam ter outras pessoas lá dentro que talvez se sentissem sozinhas também. Ó, o Parkinson, sim, ele é muito conhecido pelos tremores, né? Eu lembro que quando ouvi falar a primeira vez do Parkinson, foi por causa de um ator que na época em Hollywood estava muito bem pago, muito em evidência. E ele desenvolveu o Parkinson numa idade que não é comum, né? É uma doença degenerativa, progressiva, né, que afeta o sistema nervoso central, e os tremores é um dos sintomas do Parkinson, né, mas tem muitos outros. E eu lembro que a carreira desse ator foi interrompida. Eu me lembro dele dando uma entrevista sobre o assunto e já era possível perceber os tremores na mão. Parkinson's. Somebody's grandmother had. I mean, it was not a thing that I noticed or thought about. It didn't enter into my world. I was a 29-year-old guy. E você falou aí da casa de idosos, eu também já fiz estágios em casa de idosos. Eu fiz dois estágios numa casa. Eu fiz um com o olhar da psicologia para as patologias, o Parkinson, o Alzheimer, a depressão, derrames, às vezes eles caem, né, e ficam com alguma deficiência e às vezes estão lá porque a família já não consegue mais cuidar, estão muito velhos e tal. Então tem um monte de patologia que a gente consegue estudar nesse tipo de estágio. E eu fiz o outro com o olhar social, que eu acho que é isso que é legal a gente trazer até para falar do Parkinson. Como que essas doenças afetam a vida social desse sujeito, né? A ponto dele ter que ir para uma casa assim, ou seja, a ponto dele sair da sociedade, né, João? Então, o Parkinson, como eu falei, ele não é comum em pessoas mais jovens, ele é mais comum a partir dos 65 anos, né? Mas acontece em pessoas mais jovens. Esse ator não tinha essa idade e eles estavam entendendo que a carreira dele estava encerrada ali, né? Porque vai afetar um monte de coisa mesmo. Então, estima-se que 1% da população mundial desenvolva essa doença, né? Aqui no Brasil são mais de 150 mil casos por ano, é muita coisa. No mundo são mais de 8 milhões de pessoas com a doença e as causas ainda são desconhecidas. Igual eu estava falando para você nos bastidores, é muito comum na área neurológica, em tudo que envolve o nosso cérebro, né, a nossa mente, nós ainda não sabermos muitas coisas sobre, né? A gente ainda não saber explicar exatamente, aí a gente começa a desconfiar sempre se é genético, né? Se é genético, de onde vem, mas assim, no caso do Parkinson, as causas ainda são desconhecidas. Essa é uma doença que acaba incapacitando o sujeito, né? Eles caem mais,
porque afeta o sistema motor, né, da pessoa. Então, ele não é só o tremor, eles têm uns nervos mais rígidos. Eu me lembro que tinha um paciente desse estágio que eu fiz, que a mão dele ficava assim, né, não sei se dá pra ver no vídeo, mas você tenta abrir ela e ela não abre. Então isso vai atrapalhando a vida da pessoa, né? Ela já não consegue segurar mais as coisas como antes, não só porque ela treme, mas porque ela não consegue abrir bem, o sistema motor dela fica afetado. Eles têm muitas complicações por causa dessas coisas. O tremor é uma das coisas que mais exclui o sujeito da sociedade, porque o tremor chama atenção, né? E a pessoa começa a ficar com vergonha para escrever, tem também uma dificuldade da fala, eles falam um pouco mais baixo, e aí começa aquela neura de todo ser humano, que é: todo mundo tá percebendo o que as pessoas vão pensar, eu já não consigo mais. Então, por que aqui no canal dá para falar dessas doenças? Porque é comum, uma comorbidade do Parkinson, do Alzheimer, é a depressão, né? Eles vão se isolando, eles vão ficando menos sociáveis. No caso lá do idoso de onde eu fiz o estágio, ele foi posto lá porque a família não tinha condição de cuidar dele em casa e ele já não podia mais ficar sozinho. E é muito difícil porque, assim, psicologicamente ele compreende o que está acontecendo, só que ele não consegue parar e fazer diferente e nem dá conta de ficar sozinho em casa, de viver e de fazer as coisas. Então fica aquele engessamento, né? E aí a gente cai em problemas sociais, que é: essa família tem grana para pagar alguém para ficar com essa pessoa em casa todo o tempo, para ele não ser isolado da família, né? Pagar alguém todo o tempo em casa é mais em conta do que pagar uma casa de repouso? Uma casa de repouso não é nada barato, mas sozinho não dá, porque ele, como eu disse, eles caem mais. Então, o Parkinson, por exemplo, João, ele não mata o sujeito. Só que se ele começar a cair, se ele ficar em depressão, ele acaba falecendo, morrendo mais rápido por conta dessas outras coisas que vão envolver a doença, né? E aí a depressão é uma delas, a socialização é totalmente afetada e aí é onde o psicólogo precisa falar. Claro que eu não vou entrar aqui em detalhes do que é a doença, porque isso é com o médico, né? Precisa de um diagnóstico médico, tem medicação, né? Eles conseguem controlar com medicação por um tempo, mas como ela é degenerativa e progressiva, assim como o Alzheimer, em algum momento ela vai ganhar um grande espaço na vida do sujeito que vai incapacitar ele, né? E aí a depressão mata. É uma das coisas que mata. Ele pode ter uma queda mais fatal, pode se cortar, se machucar, né? Sem falar que ele também às vezes começa a questionar o quanto que essa vida como tá vale a pena. Né? Então é bem delicado e bem triste e, como a gente viu aí nos números, muita gente tem. Então, assim, eles também têm mais dores, né, no corpo todo. Eles têm problemas com insônia por conta do diagnóstico, né? Eles têm um problema de memória, tontura, que também pode fazer cair com mais facilidade, né? Então, assim, essas pequenas coisas que estão ao redor do diagnóstico e dos sintomas e da doença vão dificultar o cotidiano, né, do sujeito. Então, eu acho que esse tipo de situação é uma situação muito delicada. Uhum. Tanto para quem está vivendo, né, daí a gente está falando de uma pessoa que teve uma vida inteira e aí que nem você falou, às vezes começar a se questionar se tá valendo a pena ela tá vivendo do jeito que tá hoje. Sim. Sem tanta qualidade de vida, né? Às vezes sem nenhuma qualidade de vida. Sim. Quanto pra família que tá vendo aquilo acontecer, né? Total. Porque a gente tem famílias e famílias, então tem família que larga na casa de repouso não vê mais, mas tem família que vai lá visitar e acompanha o sofrimento dessa pessoa. Tem, e por exemplo, esse senhorzinho que eu tô falando, ele queria ir pra casa dele, né? Eu lembro quando ele chegou lá, eu lembro que eu escrevi o relatório dele chorando, e eu lembro que a minha professora me deu o feedback do relatório e falou pra mim: Kelly, eu chorei. Eu não dei conta de ler isso aqui que você estava escrevendo. Ele tinha acabado de chegar, ele queria ir. Então, do mesmo jeito que é difícil para ele, muito, que entender que ele tem que ficar, que ele não pode ir, que se ele for, ele corre o risco de morrer
lá sozinho, de se machucar mais, das pessoas não estão em casa, mas também é muito difícil para uma família, considerando aí os seus dados, uma família presente, né, e preocupada, ir embora e deixar lá, né? Só que assim, você não vai embora e não deixa lá, e aí você não trabalha, e aí você não trabalha, você não consegue cuidar bem, e aí você não consegue cuidar bem. Veja, né? É muito complexo. O psicólogo pode ajudar tanto os familiares ficam impacientes, ficam nervosos, às vezes acabam tratando o idoso mal, né? O doente do Parkinson mal, porque se sente impotente. E eu vou dizer para você, João, que quando eu vi esse senhor chegando, o meu sentimento foi esse. Eu me lembro de escrever isso no meu relatório. O meu sentimento era de impotência. Ele falava para mim, eu quero ir embora. A minha casa, e ele apontava pro portão, eu não consigo nem contar, né? E já faz tempo, porque eu estudava ainda. E ele falava, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa. E você saber que ele não vai. E o tratamento numa casa de idosos envolve muito medicamento para eles ficarem calmos. Então, assim, as 2, 3 primeiras vezes que eu falei com ele gostava de mim porque ele podia conversar sobre o que ele queria, né? A gente estava lá para isso, o estagiário de psicologia. E ele chorava, ele reclamava, mas lá pela 3ª ou 4ª vez que eu vi ele já estava com uma medicação muito forte. Provavelmente o médico já tinha feito, né, a visita, então ele já estava tremendo menos, mas babando mais, menos tempo ali, né? E é o momento que a gente questiona muita coisa, né? É o momento que a gente pensa, putz, o que será que vale, né? Estar aqui, essa vida. É muito triste, é muito difícil mesmo. É difícil para a gente acompanhar, é difícil para os familiares. E é difícil para o paciente também, porque ele vai tendo um problema de memória, mas quando a doença aparece, a memória dele tá boa. Ele quer estar ali, ele quer fazer as coisas dele, mas ele não consegue mais, né? Então é muito complicado. João Pedro me fazendo chorar em rede nacional de novo, né? E assim, qual que é o papel do psicólogo quando ele vai trabalhar com essas pessoas? Porque assim, a gente não vai conseguir curar o Parkinson, né? Não. Se nem a neurologia sabe por que tem, né? Não vamos. A gente trabalha, João, com a preservação do que é possível para que esse sujeito tenha o mínimo de qualidade de vida dentro da situação dele. É claro, quando a gente está falando já de um caso muito agravado, né, assim, a doença já está tomou uma proporção muito grande. No caso desse senhor que eu tô falando, por exemplo, quando ele estava muito medicado, o que eu fazia era estar ali, estar perto. Mas ele já não conversava tanto, né? Porque o psiquiatra estava fazendo um outro papel ali junto. Mas quando eles estão mais lúcidos, a gente, além de dar a escuta de toda essa angústia para ele, né? A gente nunca vai trazer para o paciente uma promessa. Esse não é o papel do psicólogo, ainda mais num caso desse. A gente sabe que não tem jeito, né? Então, nós não vamos prometer grandes melhoras. Além da gente promover a escuta, na casa de repouso, eu andava com ele, ajudava ele a sair do sofá, né? Ia com ele pelo quintal ali, porque ele estava bem ainda, ele andava, né? No começo, tomava um solzinho, né? Trazia uma conversa que ele quisesse. Então, mesmo que ele estivesse tremendo ali, naquele momento ele tinha alguma qualidade. No consultório eu nunca atendi um caso assim. Então, na minha experiência, eu não sei dizer, mas teoricamente a gente vai promover o mínimo de qualidade de vida possível para a vida que ele está tendo naquele momento. E a família, sim. A família a gente vai trazer o máximo de informação que a gente conseguir da doença, porque às vezes o familiar vai com a pessoa no médico, mas ele não está tão atento ao que é, como é. Então a gente explora mais essas coisas que eu falei de, olha, ele vai ficar mais cansado mesmo, né? A gente trabalha a aceitação dessa família, de entender que é isso, né? E que o quanto de coisa ao nosso redor não está no nosso controle, isso também não está, né? E se esse sujeito não tiver mentalmente, psicologicamente bem para estar junto com esse familiar, nós vamos ter 2 problemas, né? Então a gente trabalha
a terapia é mais comum para os familiares, a terapia mesmo de compreensão, né, de perceber como isso está batendo para essa pessoa. A gente traz mais clareza do que o familiar tem, o que a pessoa está sentindo. Ela está com raiva, né? Ela está triste, ela está revoltada, ela não quer aceitar. E a gente explora isso como explora com vocês mesmo na psicoterapia do dia a dia. Previne depressão na família, porque eles podem se deprimir, né? Tem gente que é muito apegado a pais, a avós e tal. Então, o nosso trabalho, ele vai atuar neste ponto. Se a gente está lá no campo do sujeito, a gente consegue até fazer algumas atividades juntos, né? E se a gente está aqui no consultório, é mais mesmo a troca da fala e da escuta. Então, é muito importante que todos recebam um apoio psicológico. A gente sabe que aqui no Brasil ainda não é assim que acontece, né? Às vezes as pessoas mandam ele tá doente, ele vai, eu não preciso, né? Mas aí você também não sabe lidar com essa frustração, você não sabe fortalecer o vínculo, você não sabe lidar com ele em momentos de mais tremor, mais depressão, né? Mais insônia, eles sentem muitas dores também, eu não sei se eu falei. Então, o ideal é o tratamento para todos os envolvidos, todas as pessoas próximas da pessoa com Parkinson, né? E é muito comum, para fechar aí falando da casa de idosos, também acontece, infelizmente, a família paga o lugar, ela mantém a pessoa com Parkinson, com Alzheimer, qualquer coisa que ela tiver lá, mas nem sempre ela vai, né? A gente, durante o estágio, participa de todas as atividades da casa, eu fui a festas, né? E nem todo idoso recebe um familiar. A gente também não pode esquecer, porque é muito comum os alunos, quando chegam para o professor, falar porque a família é horrível, onde já se viu abandonar ele lá. E aí os professores falarem, olha, você não sabe que relação este idoso, que hoje é idoso e parece indefeso, bonzinho, curvadinho, teve com essa família. Isso também aconteceu lá no meu estágio, né? Pessoas que a família não vai ver porque não era uma pessoa bacana, né? Não foi um familiar bacana. E a família paga por obrigação mesmo, assim, e abandona lá. E aí o idoso reclama, chora, tem idoso que fantasia, né? Não, meu filho vem sim. Aí o estagiário, ele precisa escrever sobre tudo que ele está vendo, né? É o papel do psicólogo ali. E aí você conversa com uma enfermeira e a enfermeira fala, não, o filho não vem, né? E o idoso, quando conta, ele conta como se o filho viesse, né? Os filhos viessem e tal. Então, é um lugar que, se a pessoa não quer ir para lá, não é o melhor lugar, né? Quando o idoso escolhe ir, porque acontece, ele vive melhor. A gente vê que ele é mais altivo, que ele não toma tanto remédio psiquiátrico, ele entende que ele vai atrapalhar a família visita mais, mas a maioria das pessoas que estão lá se sentem muito abandonadas, à margem da sociedade, né? A família às vezes no começo vai mais, depois vai parando de ir. Então, assim, tudo isso é verdade dentro de um lugar como uma casa de idoso, uma casa de repouso. Certo, Johnny? Certo. É um vídeo aí que eu não sei se era sobre Parkinson ou se é sobre casa de idosos, mas a gente falou um pouquinho de tudo. Tá bom. Um beijo, até a semana que vem. Certo, João? Tchau, tchau. Tchau, Kelly. Tchau, gente.